Noites Brancas. Em Noites Brancas, o protagonista, cujo nome nunca é revelado, é um homem solitário que se chama de Sonhador. Ele vive praticamente isolado e passa grande parte do tempo imaginando situações e criando fantasias. Certa noite, ele conhece Nastienka, uma jovem que vive sob a proteção rígida da avó cega, e durante 4 noites eles conversam sobre suas vidas. O tema mais importante da obra é a solidão. O protagonista vive há anos praticamente sem amigos ou relacionamentos reais. Ele se sente tão isolado que cria vínculos imaginários com as ruas, os prédios e as pessoas que observa na cidade. Dostoiévski aqui apresenta um tipo humano específico, o sonhador. Esse personagem prefere imaginar a vida a realmente vivê-la, se refugia em fantasias e lembranças, evita o sofrimento e os riscos das relações reais, e acaba vivendo mais dentro da própria mente do que no mundo concreto. O encontro com Nastienka obriga o protagonista a sair temporariamente do mundo da fantasia e experimentar a realidade. O amor do sonhador não é egoísta ou possessivo. Ele deseja a felicidade de Nastienka, mesmo sabendo que isso significa perdê-la. Seu amor é baseado no cuidado e no desejo sincero pelo bem da outra pessoa. A cidade funciona quase como um personagem da história. Ela reflete os sentimentos do protagonista. Quando ele está feliz, a cidade parece viva e acolhedora. Quando está triste, a cidade torna-se fria, vazia e hostil. Dostoiévski sugere que mesmo que a felicidade seja breve e termine em sofrimento, ela pode dar sentido a toda a existência. A obra também questiona o perigo de viver apenas dentro da própria mente. Quando uma pessoa se afasta demais da realidade, ela pode acabar perdendo a capacidade de viver, amar e compreender o mundo real. Memórias do Subsolo. Memórias do Subsolo, de 1864, é dividida em 2 partes. A primeira parte apresenta um homem de 40 anos, cujo nome nunca é revelado e fala diretamente ao leitor. Ele vive sozinho em São Petersburgo, afastado da sociedade e consumido por pensamentos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a condição humana. Essa primeira parte mostra um longo monólogo do personagem principal. Ele expõe suas ideias, suas mágoas, seus ressentimentos e sua visão pessimista do ser humano. Na segunda parte, o protagonista narra acontecimentos de sua juventude. Ele relata principalmente 2 episódios. Um é a sua tentativa humilhante de aproximar-se de antigos colegas de escola durante um jantar e seu relacionamento com Lisa, uma jovem prostituta. Esses acontecimentos revelam na prática tudo aquilo que ele havia explicado teoricamente na primeira parte. Sua insegurança, sua necessidade de reconhecimento, sua crueldade e sua incapacidade de amar. O tema central de Memórias do Subsolo é se o ser humano realmente age apenas de forma racional. Na época de Dostoiévski, muitos filósofos acreditavam que, se a ciência explicasse completamente o ser humano, as pessoas sempre escolheriam aquilo que fosse melhor para si mesmas. E Dostoiévski rejeitava essa ideia. Ele argumenta que o ser humano frequentemente escolhe aquilo que o prejudica, destrói a própria felicidade, age contra seus próprios interesses e prefere sofrer a perder a sua liberdade. Para Dostoiévski, a liberdade humana é tão importante que uma pessoa pode preferir a dor, o caos e a destruição apenas para provar que continua sendo livre. Uma das ideias mais importantes da obra é que a consciência excessiva pode se tornar uma doença. O homem do subsolo pensa demais, analisa cada gesto, interpreta cada palavra, prevê todas as consequências, questiona todas as suas decisões, e como resultado, ele se torna incapaz de agir. Por exemplo, uma pessoa comum sente raiva e reage. Já o homem do subsolo sente raiva, analisa sua raiva, analisa o que os outros pensarão da sua raiva, conclui que tudo é inútil e no fim não faz nada. Essa consciência excessiva paralisa completamente sua vida. Por isso ele afirma que ter consciência demais é uma doença. O subsolo representa um estado psicológico. O protagonista escolhe viver no subsolo porque tem medo dos outros, odeia os outros e principalmente despreza a si mesmo. O subsolo é o lugar para onde ele foge para evitar enfrentar a vida real. Mas existe uma contradição. Ele quer ficar sozinho, mas ao mesmo tempo deseja desesperadamente ser reconhecido. Essa contradição produz seu sofrimento permanente. Uma das ideias mais perturbadoras da obra é que o protagonista encontra prazer em sua própria humilhação. Ele sente-se inferior, sofre por sentir-se inferior, mas também sente uma espécie de satisfação nesse sofrimento, porque o sofrimento confirma sua individualidade. Ele pensa, se estou sofrendo, então existo. Por isso muitas vezes ele procura situações humilhantes e revive suas humilhações durante anos. Dostoiévski mostra que o ser humano pode se apegar ao sofrimento porque ele fornece um sentido para sua existência. Lisa, a prostituta, da qual ele começa a ter um vínculo, representa tudo aquilo que falta ao homem do subsolo. Ela representa sinceridade, humanidade e capacidade de amar. Inicialmente ele tenta dominá-la psicologicamente. Ele descreve a miséria de sua vida para fazê-la sofrer. Porém acontece algo inesperado. Lisa percebe que ele próprio
é profundamente infeliz. Ela enxerga por trás de toda sua arrogância e crueldade uma pessoa desesperada e solitária. Quando ela lhe oferece compaixão genuína, ele entra em pânico, porque receber amor verdadeiro exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade é algo que ele não consegue suportar. Por isso ele acaba destruindo a única oportunidade real de conexão humana que teve. O Palácio de Cristal, que é dito na obra, representa a ideia de uma sociedade perfeitamente racional. Nessa sociedade, tudo seria previsível, tudo seria calculado e não haveria sofrimento. Mas Dostoiévski acredita que isso destruiria a liberdade humana. Por isso, o homem do subsolo prefere destruir o palácio a viver sem liberdade. Há a menção da frase 2 mais 2 são 4. Essa expressão representa a realidade objetiva e inevitável. O protagonista odeia essa ideia porque ela significa que existem limites para a liberdade humana. Ele prefere afirmar absurdamente 2 mais 2 são 5, para provar que a sua vontade é livre, mesmo sabendo que a frase não é verdadeira. Dostoiévski, em Memórias do Subsolo, rejeita a ideia de que somos máquinas biológicas que apenas buscam prazer e evitam dor. Para ele, o ser humano é contraditório. Ele pode desejar felicidade e destruir a própria felicidade, desejar amor e destruir o amor, desejar liberdade e usar essa liberdade para se autodestruir. Essa capacidade de agir contra a própria lógica é justamente aquilo que torna o ser humano verdadeiramente humano. Para Dostoiévski, o ser humano não pode ser reduzido a fórmulas, cálculos ou teorias científicas. Ele é um ser paradoxal, capaz de amar e destruir, de desejar a felicidade e fugir dela, de buscar a liberdade mesmo quando essa liberdade o conduz ao sofrimento. Por isso, o homem do subsolo representa a parte obscura e contraditória que existe dentro de todos os seres humanos. Crime e Castigo. Crime e Castigo acompanha a história de Raskolnikov, um jovem estudante de direito que vive em extrema pobreza em São Petersburgo. Ele mora sozinho em um quarto minúsculo, quase sem dinheiro, afastado da família e cada vez mais isolado da sociedade. Ao longo do tempo, Raskolnikov desenvolve uma teoria perigosa. Ele passa a acreditar que existem dois tipos de pessoas no mundo: as pessoas comuns, que devem obedecer às leis, e as pessoas extraordinárias, que possuem o direito de quebrar as leis e a moral em nome de um objetivo maior. Inspirado por figuras como Napoleão, Raskolnikov decide testar sua própria teoria. Ele assassina uma velha agiota, acreditando que ela é uma pessoa inútil e prejudicial. Seu dinheiro poderia ser usado para fazer o bem, e o crime provaria que ele pertence ao grupo dos homens extraordinários. Só que durante o assassinato, ele acaba matando também Lizaveta, irmã inocente da agiota. A partir desse momento, o romance deixa de ser uma história sobre o crime e passa a ser uma história sobre as consequências psicológicas e espirituais do crime. A obra acompanha sua culpa crescente e a sua deterioração mental. A principal ideia discutida no romance é a chamada teoria do homem extraordinário. Segundo Raskolnikov, a maioria das pessoas existe apenas para manter a sociedade funcionando, mas alguns indivíduos excepcionais têm o direito de violar regras morais para realizar grandes transformações históricas. Ele usa exemplos como Napoleão, conquistadores e líderes revolucionários. O assassinato é um experimento filosófico. Ele mata menos por dinheiro e mais para descobrir que categoria está. A pobreza em Crime e Castigo destrói a dignidade, a saúde e a identidade das pessoas. Dostoiévski mostra pessoas vivendo em quartos apertados, ambientes sufocantes e ruas sujas. Dostoiévski acredita que o sofrimento possui um significado espiritual. Na obra, a verdadeira transformação acontece através do sofrimento. Raskolnikov descobre que compreender intelectualmente não basta. É necessário experimentar a dor, aceitar a culpa, reconhecer a própria humanidade. O sofrimento torna-se o caminho para a reconstrução espiritual. Existe uma diferença importante entre justiça jurídica, aquela aplicada pelos tribunais, e a justiça moral, aquela aplicada pela própria consciência. Durante boa parte do romance, Raskolnikov consegue escapar da polícia, mas ele não consegue escapar de si mesmo. O verdadeiro castigo começa imediatamente após o assassinato. O próprio nome Raskolnikov deriva de uma palavra russa relacionada à cisão ou ruptura. Ele é um homem dividido. Dentro dele existem forças opostas: o lado orgulhoso, que acredita ser superior e excepcional acima das leis, e o lado humano, que deseja amor, compaixão e perdão. Todo romance é a luta entre essas duas partes. Sônia é talvez a personagem moralmente mais importante do romance. Ela é obrigada a se prostituir para sustentar a família. Entretanto, apesar da degradação social, ela mantém a fé, a compaixão e a humildade. Ela representa aquilo que Dostoiévski chama de vida viva, uma forma de existência baseada na solidariedade humana, não na lógica. Sônia
compreende algo que Raskolnikov não consegue entender. Ninguém pode salvar a si próprio sozinho. Ela não derrota Raskolnikov através do argumento, ela o derrota através do amor. Na obra, Raskolnikov e Sônia leem uma passagem do livro de Lázaro da Bíblia. Assim como Lázaro ressuscitou após a morte, Raskolnikov também pode experimentar uma espécie de renascimento espiritual. O texto bíblico lido por Sônia simboliza a esperança de transformação. A pergunta fundamental de Crime e Castigo é: uma pessoa pode se colocar acima da moral e decidir quem merece viver ou morrer? A resposta de Dostoiévski é negativa. A obra demonstra que ninguém consegue escapar completamente da própria consciência. O poder absoluto destrói quem tenta possuí-lo. A verdadeira grandeza está em reconhecer a própria fragilidade, aceitar o sofrimento e recuperar a capacidade de amar. Os Irmãos Karamazov. Sendo o último romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov conta a história da família Karamazov, considerada por Dostoiévski uma representação da própria natureza humana. No centro da história está Fyodor Pavlovich Karamazov, homem rico, vulgar e moralmente decadente. Ele possui 4 filhos: Dmitri, que é impulsivo, apaixonado e dominado pelas emoções; Ivan, o intelectual, racional e atormentado por dúvidas filosóficas; Alyosha, que é espiritual e compassivo; e Smidyakov, filho ilegítimo e criado como empregado da família. O principal conflito surge porque Dmitri e seu pai disputam a herança e o amor da mesma mulher. Quando Fyodor é assassinado, Dmitri é acusado e condenado pelo crime. Porém, posteriormente descobre-se que o verdadeiro assassino foi Smidyakov, que acreditava estar agindo de acordo com as ideias filosóficas defendidas por Ivan. O assassinato é apenas a superfície da história. O verdadeiro tema do romance é investigar o bem e o mal, Deus e a ausência de Deus, liberdade e responsabilidade, e culpa e a redenção. Embora apenas um homem tenha executado o crime, todos participaram dele de alguma forma. Dmitri desejou a morte do pai inúmeras vezes. Ivan criou as ideias filosóficas que tornaram o assassinato justificável. Smidyakov executou fisicamente o crime. E Alyosha, mesmo sendo inocente, pertence à humanidade e compartilha a tal responsabilidade universal. Uma tese da obra que postula que cada pessoa é responsável por todos e por tudo. Para Dostoiévski, a culpa nunca é apenas individual. Todos participamos moralmente do mundo que construímos. Grande parte do romance consiste em um debate entre Ivan e Alyosha. Ivan representa a razão, o ceticismo e a revolta contra Deus. Alyosha representa a fé, a compaixão, a esperança e a espiritualidade. Ivan não entende o porquê acreditar em Deus, quando se tem pessoas inocentes sofrendo. Para Ivan, nenhum paraíso futuro pode compensar o sofrimento de uma única criança torturada. O sofrimento é o grande problema filosófico do romance. Ivan apresenta diversos exemplos reais de crueldade contra crianças para argumentar que o sofrimento inocente é injustificável. Nenhuma explicação racional pode apagá-lo. Nenhuma recompensa futura pode compensá-lo. Mesmo que Deus exista, Ivan se recusa a aceitar um universo construído sobre o sofrimento inocente. A frase mais famosa associada ao romance é: se Deus não existe, tudo é permitido? A questão levantada é: se não existe Deus, vida eterna e julgamento moral absoluto, então por que alguém deveria agir moralmente? Dostoiévski mostra que a ausência de fundamentos morais absolutos pode conduzir ao niilismo, ao egoísmo, à violência e ao vazio existencial. Smidyakov representa justamente essa consequência. Ele transforma a ideia filosófica em uma ação concreta. A resposta de Dostoiévski ao sofrimento e ao niilismo aparece através do Zosima. Segundo ele, a solução está no chamado amor ativo, e não na lógica. O amor ativo significa assumir responsabilidade pelos outros, servir aos outros, sacrificar-se pelos outros, reconhecer a própria culpa, agir concretamente para aliviar o sofrimento humano. Para Zosima, a verdadeira liberdade consiste em dominar a si mesmo, e não em fazer tudo o que se deseja. Dmitri é provavelmente o personagem mais humano do romance. Ele vive constantemente dividido, pois dentro dele coexistem o desejo de pureza e o desejo de degradação. Dmitri representa a ideia de que o ser humano é simultaneamente capaz do sublime e do monstruoso. Já Ivan é um personagem complexo criado por Dostoiévski. Ele acredita que tudo deve ser compreendido racionalmente. A fé não é suficiente e que a moral precisa de justificativas lógicas. Porém, suas próprias ideias começam a destruí-lo. Ele percebe que as ideias possuem consequências e que teorias abstratas podem produzir mortes reais. Seu colapso psicológico ocorre porque ele descobre que é moralmente responsável pelo assassinato que não cometeu fisicamente. No capítulo do Grande Inquisidor, é mostrada uma narrativa criada por Ivan. Nela, Cristo retorna à Terra, mas é preso pela Igreja. O Grande Inquisidor explica que Cristo cometeu um erro, pois ele deu liberdade demais aos seres humanos. Segundo o Inquisidor, as pessoas preferem segurança e obediência. A liberdade, ao contrário, é pesada e dolorosa, e deixa a dúvida:
os seres humanos realmente desejam ser livres? O Idiota. O Idiota conta a história do príncipe Mishkin, um jovem aristocrata russo que retorna à Rússia depois de passar vários anos em uma clínica na Suíça, tratando sua epilepsia. Mishkin retorna praticamente sem dinheiro, sem experiência social e sem compreender completamente o funcionamento da sociedade aristocrata russa. Ele possui uma característica muito incomum. Ele é uma pessoa extremamente bondosa, sincera e incapaz de agir com malícia. Ao chegar a São Petersburgo, ele conhece duas mulheres que irão definir sua trajetória. Nastácia, uma mulher bela, inteligente e profundamente traumatizada, e Aglaya, uma jovem aristocrata idealista e orgulhosa. Ao mesmo tempo, ele se aproxima de Rogojin, um homem consumido por uma paixão obsessiva por Nastácia. O romance acompanha o conflito entre esses personagens, mostrando como a bondade absoluta de Mishkin entra em choque com um mundo marcado por orgulho, desejo, egoísmo e ressentimento. O desfecho é trágico. Rogojin assassina Anastácia, Mishkin sofre um colapso mental e retorna ao estado de fragilidade psicológico do qual havia saído. Dostoiévski afirmou que desejava criar o personagem mais difícil possível, um homem absolutamente bom. O problema central da obra é o que acontece quando uma pessoa verdadeiramente boa é colocada em um mundo dominado pelo egoísmo, e a resposta de Dostoiévski para isso é profundamente pessimista. A sociedade não entende a bondade de Mishkin. As pessoas interpretam sua bondade como ingenuidade, fraqueza e idiotice. Por isso o título do romance não significa que Mishkin seja intelectualmente incapaz. Ele é chamado de idiota porque a sociedade considera impossível alguém agir com tanta pureza. Grande parte do romance gira em torno de duas formas diferentes de amor. O amor de Mishkin, onde ele deseja salvar e aliviar o sofrimento das pessoas, e o amor de Rogojin, onde ele deseja possuir completamente a pessoa amada. Dostoiévski mostra que a compaixão tenta salvar, já a paixão tenta possuir. No fim, a paixão destrói aquilo que ama. A obra levanta uma questão extremamente difícil. Ser bom é o suficiente? Mishkin é um personagem puro, porém, ele fracassa. Fracassa porque ele até consegue compreender todos, perdoar todos, amar todos, mas não consegue escolher, impor limites, agir com firmeza. Sua bondade acaba tornando-se passiva. Ele compreende o sofrimento, porém não consegue transformá-lo. Outro tema central do romance é a morte. Mishkin fala diversas vezes sobre pessoas condenadas à execução. Ele descreve o momento imediatamente anterior à morte como algo aterrorizante. Segundo ele, alguns minutos antes da execução podem parecer uma eternidade. Nesses instantes, a consciência humana torna-se extremamente intensa. A pessoa percebe o valor absoluto da vida justamente quando está prestes a perdê-la. A obra pergunta constantemente, como viver sabendo que vamos morrer? Mishkin possui uma psicologia muito particular, pois ele percebe profundamente o sofrimento dos outros. Só que justamente por compreender todos, ele torna-se incapaz de escolher um lado. Por isso, sua maior qualidade torna-se também sua maior fraqueza. Além disso, sua epilepsia possui uma enorme importância simbólica. Antes das crises, ele experimenta momentos de intensa lucidez e felicidade. Nesses instantes, ele sente uma espécie de plenitude espiritual absoluta. Nastácia aqui é uma personagem complexa. Ela foi explorada e humilhada durante a juventude, e como consequência, desenvolveu a vergonha profunda, o autodesprezo e a incapacidade de aceitar o amor. Ela acredita que está moralmente destruída, por isso foge de quem a ama e aproxima-se de quem a destrói. Sua tragédia é acreditar que não merece ser salva. Rogojin representa o amor transformado em obsessão. Ele ama Nastácia intensamente, mas esse amor contém ciúme, possessividade e violência. Para ele, se não pode possuir totalmente a pessoa amada, prefere destruí-la. Rogojin representa a dimensão mais sombria da paixão humana. No fim, a tragédia de Mishkin é que ele compreende profundamente o sofrimento humano, mas vive em um mundo que não deseja ser salvo. Os Demônios. Os Demônios é um dos romances mais políticos e filosóficos de Dostoiévski. A história acontece em uma pequena cidade da Rússia e começa com a chegada de dois personagens centrais. Nikolai Stavrogin, um aristocrata misterioso, inteligente, extremamente carismático, e Piotr, um revolucionário manipulador e ambicioso. Piotr deseja provocar uma revolução e destruir a ordem social existente. Para isso, organiza um pequeno grupo revolucionário secreto. Embora Stavrogin não participe diretamente do movimento, Piotr o transforma numa espécie de líder simbólico, sabe? Quase uma figura mítica capaz de inspirar os outros. À medida que a história avança, a cidade mergulha progressivamente no caos, pois surgem intrigas políticas, espalham-se boatos e escândalos, ocorrem incêndios, acontecem assassinatos e vários personagens entram em colapso psicológico. O romance termina de forma profundamente trágica. Chatov, um dos membros do grupo, é assassinado. Kirillov, também membro, comete suicídio. Stavrogin também se suicida. O grupo revolucionário se desintegra. Mas para Dostoiévski, a verdadeira tragédia nisso tudo foi espiritual. O título, Os Demônios, não se refere apenas a demônios religiosos. Os demônios representam ideias. Dostoiévski utiliza uma passagem bíblica em que demônios entram em porcos, fazendo-os correr para a própria destruição. Segundo ele, certas ideias podem
funcionar como uma espécie de possessão psicológica e social. Essas ideias dominam a consciência, submetem a moral, eliminam a responsabilidade individual e também levam pessoas e sociedades inteiras à autodestruição. Afinal, o que acontece quando a sociedade perde suas referências morais e espirituais? A resposta do romance é: ela entra em colapso. O romance apresenta um conflito entre duas gerações russas. A geração antiga, representada por Trofimovich, onde acredita em cultura, liberalismo e refinamento intelectual, e a nova geração, representada por Piotr, acredita em revolução, destruição e violência política. Dostoiévski sugere que a geração antiga, embora bem intencionada, acabou criando involuntariamente a nova geração revolucionária. As ideias abstratas dos pais produziram consequências concretas e destrutivas nos filhos. O principal alvo de Dostoiévski é o niilismo. O niilismo na obra significa ausência de valores absolutos, rejeição da tradição e rejeição de qualquer verdade superior. A questão levantada é: se não existe Deus e não existe verdade absoluta, então por que não fazer qualquer coisa? Dostoiévski acredita que esse pensamento conduz inevitavelmente à violência, manipulação e destruição. O personagem, Stavrogin, possui inteligência, beleza e riqueza, mas existe um problema: ele não acredita em nada. Ele não consegue distinguir claramente bem e mal, amor e crueldade. Sua tragédia não é nem maldade, a tragédia real dele é o vazio. Ele realiza atos terríveis porque deseja sentir alguma coisa, não é nem por querer fazer o mal. No fundo, Stavrogin representa uma pergunta aterradora: o que resta do ser humano quando ele perde completamente o sentido moral? Piotr é o verdadeiro agente do caos. Curiosamente, ele nem sequer acredita sinceramente nas ideias revolucionárias que defende. O que ele deseja é poder e controle. Ele compreende que as pessoas assustadas são mais fáceis de controlar, que sociedades desorganizadas são mais fáceis de dominar, e que o caos pode ser usado como instrumento político. Por isso é que ele espalha rumores e provoca conflitos. Ele representa a transformação da política em pura técnica de poder. Um dos personagens apresenta uma teoria política extremamente importante. Segundo Shigaliov, a liberdade absoluta produz desigualdade. Portanto, para criar igualdade absoluta, é necessário eliminar a liberdade. Seu plano prevê uma pequena elite governante, uma imensa massa obediente, uma vigilância permanente e a destruição da individualidade. Ele chega à conclusão paradoxal: parti da liberdade absoluta e cheguei ao despotismo absoluto. Kirillov leva a questão da liberdade ao extremo. Ele acredita que Deus existe porque os homens têm medo da morte. Se alguém conseguir vencer esse medo, não precisará mais de Deus. Sua conclusão é radical: o suicídio voluntário é a prova máxima da liberdade humana. Ao matar-se livremente, ele acredita demonstrar que o homem tornou-se o próprio Deus. Para Dostoiévski, porém, essa lógica leva à destruição da própria humanidade. Chatov representa a tentativa de recuperar a fé e a identidade. Ele acredita que o ser humano precisa de Deus e da tradição. Entretanto, sua fé não é tranquila. Ela é uma luta constante contra a dúvida. Por isso, Chatov representa o esforço humano de reconstruir um sentido após o colapso das antigas certezas. Uma das ideias centrais do romance é que a liberdade absoluta pode tornar-se insuportável. Segundo Dostoiévski, o ser humano deseja simultaneamente a liberdade e a segurança, a responsabilidade e a ausência de responsabilidade. Mas essas coisas entram em conflito quando não existem limites e valores, uma vez que a liberdade pode transformar-se em ansiedade e autodestruição. Dostoiévski acredita que quando o homem abandona totalmente os valores absolutos, ele não alcançará a liberdade, ele só vai alcançar o niilismo e a autodestruição. Segundo ele, quando tudo é permitido, não surge uma sociedade mais livre, surge apenas uma sociedade que é dominada pelo poder bruto.